E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje resolvo com você a questão de número 37 do vestibular da UEM 2021, uma questão que trabalha com trigonometria básica, triângulo, retângulo, semelhança entre triângulos, então acompanha comigo para você ver o que dizer nessa questão. Vamos lá! Seja ABC um triângulo retângulo em A. Sobre o cateto maior, AB, considere-se um ponto D que dista 10 centímetros de A e 2 centímetros de B. Pelo ponto D, trace uma reta perpendicular a B que intercepte o lado BC no ponto E. Sobre o lado AC, considere o ponto F de modo que ADF seja o retângulo cujo lado menor meça 1 centímetro. A partir desse texto, então, ele diz para você, assinale o que for correto. Na afirmação 1, ele pergunta para você sobre o segmento AC e ele afirma que o segmento AC mede 5 centímetros. De acordo com o texto que você está observando no quadro, eu já coloquei a imagem do que o texto trouxe como informação. Triângulo retângulo, reto em A, você tem um cateto que mede 12, tem um ponto D, um ponto F, você trabalha com uma figura retangular. Pelo contexto da figura retangular, você consegue trabalhar com a absorção da imagem. E aí na afirmação 1, conforme acabamos de ler, ele fala sobre o segmento AC medir 5 centímetros. Quando você olha para essa informação, o que vai ajudar você? Vamos para os contextos da geometria plana. Se esta figura que nós construímos, o quadrilátero ADEF, é uma figura retangular de menor medida, sendo 1 centímetro, nós sabemos que a outra dimensão desse retângulo vale 10. Então nós temos 10 embaixo, 10 em cima, temos 1 à esquerda, 1 à direita. E quando eu olho para esse triângulo retângulo DEB, eu consigo trabalhar com contexto envolvendo semelhança de triângulos, conforme eu comentei com você agora há pouco, entre este triângulo retângulo pequenininho, DEB, e o triângulo retângulo ABC. E por que essas figuras elas serão semelhantes? Primeiro passo, ele fala sobre ter uma reta que passa por D e E que é perpendicular, criando a condição dos ângulos retos para nós definirmos essas figuras. E partindo desse contexto, olha o que eu sei. Este ângulo de vértice B, ele é um ângulo comum ao triângulo pequenininho que está aqui na ponta, ele é um ângulo comum também a este triângulo formado aqui em cima, e ele é um dos ângulos também do triângulo ABC. Perfeito. Existe um segundo ângulo para nós, que é o ângulo reto, tanto no triângulo pequenininho, quanto no triângulo que está aqui em cima, que eu não sinalizei, que eu vou colocar agora para você, que aparece aqui em cima, pelo fato de falarmos em figuras retangulares, e você tem o ângulo reto aqui embaixo, então estamos falando do triângulo original ABC. Então, os três triângulos ABC, DEB e o triângulo FEC são todos triângulos semelhantes entre si pela condição dos ângulos. Eu tenho um ângulo destacado em vermelho, já vou dar nome para esse ângulo, eu vou chamar ele carinhosamente de θ. Então eu tenho um ângulo θ aqui no vértice B, no vértice E você também tem um ângulo θ, e aí nós temos a semelhança aparecendo, porque nós temos um terceiro ângulo, tirando o ângulo de 90, o terceiro ângulo que aparece aqui em cima, onde este ângulo é comum para o triângulo original ABC. Nós temos esse ângulo aparecendo aqui embaixo, para o triângulo DEB, e aquele ângulo também é para você do triângulo CFE, legal? Então a semelhança é o que vai te ajudar. Precisamos olhar para essas condições. Como são figuras semelhantes, é isto que nos salva nesse contexto inicial. Vamos trabalhar com essa comparação. Então me ajuda aí, por favor, olhando para o que está no quadro, acompanha comigo. O segmento DE do triângulo pequenininho, quando comparado com o segmento AC, eu faço a razão entre esses dois valores e eu sei que pelo fato dos triângulos serem semelhantes, a razão entre medidas homólogas precisa sempre gerar o mesmo valor, que é a constante de proporcionalidade. Então o segmento DE sobre o segmento AC tem que gerar o mesmo valor que o segmento DB sobre o segmento AB, que tem que gerar o mesmo valor que o segmento EB pelo segmento BC. Então você faz essa comparação. Então basta eu analisar essas figuras triangulares para chegarmos a essa conclusão. Então acompanha a ideia aí junto comigo. O que eu vou fazer? Como a ordem não importa quando eu faço a comparação, eu vou deixar sempre no meu numerador o que está sendo questionado, que é a medida C. Então o segmento AC, que eu não sei quanto vale, vou partir desse princípio, quando dividido pela sua medida homóloga do triângulo DEB, que é a medida que vale uma unidade de medida, ó, 1 centímetro, então isto dividido por 1, tem que ser igual. Agora vamos pegar a informação que eu conheço. O lado AC é do triângulo maior. A medida que eu conheço do triângulo maior é o cateto maior que está aqui embaixo, que é essa medida que mede 10 mais 2, 12. Então nós temos a medida 12, que tem que ser dividido por quem?
pelo segmento homólogo ao 12, que é o segmento DB. E esse cara vale 2. Como uma medida dividido por 1 é ele mesmo, 12 dividido por 2 dá 6. Então chegamos à comprovação de que o segmento AC, este cara vale 6 centímetros. Então o primeiro item é falso e a semelhança de triângulos mostra isso para vocês. Então item falso, legal? A semelhança mostrou. Nota que 6 para nós é o segmento todo. O segmento FC equivale 5, porque você tem 6 sendo todo, tira 1, sobra 5. Então 5 é FC, ele está induzindo você a trabalhar com o triângulo de cima e fazer uma confusão na hora de dar essa resposta. Legal? Então cateto AC vale 6, cateto AB vale 12. Estamos falando onde a razão entre esses catetos, do maior para o menor, 2 unidades de medida, então constante de proporcionalidade vale 2. Se eu fizer do menor para o maior, essa constante vale 1 sobre 2, 0,5. E a partir daí eu tenho certeza que você consegue entender todo o formato que eu fiz para responder esse primeiro item. Então, teoricamente, tranquilo, semelhança de triângulos é o que nós trouxemos nesse item 1. Vamos lá, feito isso, continuamos com a informação. Vamos para o item 2, ver o que o cara cobrou de você nesse item 2. Acompanha comigo. A medida do segmento EB é igual a 20% da medida do segmento SC. Galera, conforme você pode olhar no quadro as informações que eu coloquei, o que você tem que levar em conta? O segmento SC é a nossa base de cálculo. E quando eu falo em porcentagem, o que eu preciso lembrar? Que na porcentagem a base de cálculo é sempre denominador de uma fração. Eu estou sempre comparando algo relacionado a alguém. E esse alguém que é minha base de cálculo é denominador, divisão entre números. De repente você está acostumado a ficar fazendo regra de 3, simples, diretamente proporcional, é cálculo de porcentagem, mas nesse contexto eu preciso lembrar da definição. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é trazer esses conteúdos com essas questões que foram cobradas em provas anteriores. Então qual é a ideia que nós vamos analisar aqui? Primeiro, eu preciso trabalhar com o segmento EB, que eu não faço a menor ideia do quanto vale, por enquanto, e eu preciso dividir a medida do segmento EB pela medida do segmento EC. Se eu chegar à constatação de que essa divisão vale 0,2, então o item é verdadeiro. Por quê? 0,2 implica em 2 sobre 10, que implica em 20 sobre 100, que relaciona o quê? 20%. E o nosso numerador é aquilo que eu estou comparando daquele cara que está embaixo. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar com essa divisão e verificar o quanto vai acontecer. O lance é que quando nós olhamos para essa divisão e eu não faço a menor ideia do quanto ela vale, eu preciso voltar para os triângulos e trabalhar com o Teorema de Pitágoras, para eu achar essas medidas desconhecidas. Esse é um caminho. Existe um outro caminho que o item 1 fornece para você, mas eu vou deixar isso de lado por enquanto, daqui a pouco a gente faz essa análise. Então acompanha comigo, olha o que está acontecendo. Eu vou olhar para o triângulo DBE. Então, inicialmente, vou colocar aqui embaixo, triângulo D... Opa, falo uma coisa e escrevo outra, hein? DBE. Então, triângulo DBE, eu vou fazer uma comparação ou com um triângulo maior, ABC, tanto faz, ou eu faço uma comparação com um triângulo menor, que é o triângulo FEC. A escolha, ela é de vocês. Porque, como eu já disse nos itens anteriores, eu tenho 3 triângulos semelhantes entre si. Você escolhe 2 quaisquer dos 3 para trabalhar com esse contexto. Então, dessa informação que eu sei, triângulo DBE, vou olhar para ele de qualquer jeito e eu já sei, não vou riscar, mas acompanha comigo. O segmento DE, ele vale para nós 1 unidade de medida. O segmento DB vale 2 unidades de medida. Se eu trabalhar com o Teorema de Pitágoras, eu estou querendo a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são iguais a 1 e 2. Então, olhando para esta imagem, o que eu sei, o segmento BE, ou melhor dizendo, eu vou chamar de EB, como ele escreveu lá em cima, o segmento EB nada mais é do que a raiz quadrada, Teorema de Pitágoras, de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4, isto vira a raiz quadrada de 5. Vixe, Bel, não lembrei do Teorema de Pitágoras não, me ajuda aí. O que eu estou fazendo com você é isso daqui, ó, segmento EB, quando nós elevamos ao quadrado, isso tem que ser igual ao segmento DB, também elevado ao quadrado, mais o segmento ED, também elevado ao quadrado. E aí eu tirei o quadrado do outro lado, mandei para o outro lado como raiz quadrada, lembrando que DB para nós vale 2, 2 ao quadrado 4, 1 é o segmento ED, elevado ao quadrado vale 1, 4 mais 1 dá 5, raiz quadrada de 5 é o segmento que nos interessa. Perfeito? Então aqui eu já poderia parar, mas eu vou continuar com a mesma situação. Quando eu olho para o triângulo então agora,
o triângulo? Vou escolher o triângulo maior, o triângulo ABC. Quando eu olho para o triângulo ABC, o que eu sei a respeito desse triângulo? Eu tenho um cateto medindo 12 e eu tenho outro cateto medindo 6, porque nós já descobrimos isso no item anterior. O cateto vale 6. Também usando o Teorema de Pitágoras, eu consigo chegar na hipotenusa, que é o segmento BC. Então o segmento BC para nós, ele valerá nesse contexto raiz quadrada de quem? 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então levamos em conta essa informação. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. 144 mais 36 vira 180. E eu vou deixar essa informação por enquanto desta forma. Não vou simplificar. Por quê, Bel? Essa é uma escolha que nós fizemos. Lembre-se que nós também poderíamos ter trabalhado com o triângulo FEC. Então, quando eu olho para o triângulo, agora colocando aqui embaixo, o triângulo FEC, neste triângulo, o nosso objetivo é achar o segmento EC, que é a nossa hipotenusa. E aí, o que vai acontecer nesse contexto? Hipotenusa. Teorema de Pitágoras, mais uma vez. O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 10. Eu tenho outro cateto valendo 5, porque o total vale 6, lembre-se disso, a medida inteira vale 6. Eu tenho 1 aqui embaixo, então aqui em cima vale 5. E aí, nesse contexto, você fez novamente 10 ao quadrado, 100, 5 ao quadrado, 25, resposta 125. Vou deixar assim, sem pensar em simplificação nenhuma. O que eu preciso lembrar? Que quando eu olho para essas informações, o meu objetivo é o segmento EB, segmento EB, descobri aqui, é uma hipotenusa. E o segmento EC, que é o cara que está aqui embaixo. Se você não tivesse percebido esse detalhe, ou se não tivesse trabalhado com essa situação, o segmento BC também resolveria para você. Por quê? O que significa o segmento BC? O segmento BC para nós é o segmento todo. Então, se do todo você tirar a parte que você conhece, sobra o que lhe interessa, que é o que está aqui embaixo. Então, às vezes, eu dependo dessa informação. Lembre-se mais uma vez, estou resolvendo dessa maneira para relembrar detalhes para vocês da geometria. Aqui, teoricamente, nós poderíamos ter resolvido de uma outra forma, usando semelhança, mas aqui eu decidi mostrar essa ideia do contexto que às vezes eu preciso calcular o todo para tirar alguém para chegar naquilo que interessa, porque de repente aquilo que interessa eu não tenho uma relação pronta, tá? Mas tá aí a informação que eu queria chegar. Feito isso, agora vamos para a matemática básica. Chego nos momentos que eu quero, cheguei nos momentos que eu queria, então agora eu vou fazer a divisão entre esses valores. Raiz quadrada de 5, nós vamos ter que dividir pela raiz quadrada de 125, agora eu vou trabalhar com a simplificação. 125 para você é 5 vezes 25, 5 vezes 25 dentro de uma raiz quadrada vira 5 raiz de 5, então escrevemos 5 raiz de 5, e olha a magia que aconteceu nessa divisão, raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Pós simplificação, sobra para você 1/5, e o que é para nós 1/5? 0,2, e o que representa 0,2? 20%. Então, o segmento EB realmente representa 20% do segmento EC. Então, este pedaço é 20% deste outro cara que está aqui. Legal? Lembrando que a nossa comparação é o segmento CE, ou segmento EC, conforme ele escreveu para vocês. Então, a afirmação 2 é a primeira afirmação verdadeira. Então, temos uma afirmação verdadeira, 0,2 verdade. Mas além de eu trabalhar com essa parte da matemática básica que eu quis lembrar com você, Teorema de Pitágoras, e a ideia de você ter que trabalhar com um todo menos alguém para sobrar aquilo que lhe interessa, o que nós também poderíamos ter trabalhado nessa questão? Vai aí junto comigo, analisa. Eu sei que essas duas figuras, elas são semelhantes entre si, então agora vem a parte extra para você nessa questão. Deixa eu só separar aqui para não dar treta. Então aqui nós vamos analisar o mesmo item, partindo desse princípio de uma forma diferente. O que eu faria nessa questão com o meu treinamento, com os meus estudos. Dá só uma visão ninja aqui nesse contexto. Vem cá. Ô Bel, eu já conheço duas medidas do triângulo pequenininho, mas o que eu sei? Eu sei que esse triângulo pequenininho, ele é semelhante a esse triângulo que está aqui em cima, onde eu tenho a medida EC. Legal. Então o que rola para nós? Constante de proporcionalidade entre essas figuras. Quaisquer medidas homólogas que você dividir ali, ou comparar, na verdade, vamos usar melhor esse termo, quaisquer medidas homólogas que vocês compararem desses dois triângulos que são semelhantes entre si, a constante ela não vai mudar, por isso que chama de constante. O número não muda, é uma constante. Então, qual é a constante de proporcionalidade que eu tenho do triângulo pequeno, DBE, para o outro triângulo, que é o triângulo EFC?
Basta eu ter duas medidas homólogas que eu já sei quem é essa constante. Então olha como eu faria essa questão. A constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, eu vou fazer para você sendo o cara da esquerda para a direita, do menor para o maior. O que eu conheço do menor aqui, ó? Eu conheço o segmento DB, que vale 2. Então escrevemos 2. Quem é o homólogo dele no triângulo que eu estou comparando? É a medida 10. E olha o que aconteceu. A constante de proporcionalidade vale 1/5. O que é isso, 1/5? 1/5 para nós é o 0,2, que é o 20%. Então o que eu acabei de descobrir? Que qualquer divisão entre medidas homólogas desses dois triângulos, quais, Bel? Este pequenininho e este outro que está aqui em cima, o triângulo CFE. Quaisquer medidas homólogas que eu pegar do pequeno para o grande, a resposta da divisão entre essas medidas sempre será 1/5, porque eles são semelhantes. Então, se é sempre 1/5, quaisquer medidas que eu pegue do pequeno para o maior, eu tenho sempre essa comparação. Então, eu sempre terei 20% de um triângulo, né? As medidas de um triângulo sempre será 20% da medida do outro triângulo, que é a pergunta que ele fez, ó. O segmento EB representa 20% do segmento EC. Verdade, porque essa é a constante de proporcionalidade entre essas duas figuras. Por isso que eu disse que aqui com esta leitura, com este contexto, eu poderia trabalhar de uma forma diferente. Mas relembrei a ideia, trouxe o lance da constante de proporcionalidade, item verdadeiro, mas você já sabia do porquê, matematicamente, sendo descrito tudo bonitinho ali, dividindo esses números. Legal? É que tem questões que você de repente não vai conseguir comparar os números. E aí eu dependo desse conhecimento para poder trabalhar com a afirmação. Então, voltando a falar, tem questões que você literalmente não consegue chegar nos valores numéricos. Você não vai conseguir determinar de cara quem são esses valores para fazer essa comparação e a divisão entre esses números. E aí o que eu preciso lembrar? Do contexto matemático, do conceito matemático que envolve o item, que é trabalhar com semelhança e a razão entre medidas homólogas. Legal? Então, dada a dica, item 2 resolvido. Vamos para a afirmação 4, acompanha aí comigo. A área do triângulo ABE é igual ao quíntuplo da área do triângulo BDE. Aqui o esquema é o seguinte, galera, olhando para a imagem que está no quadro, afirmação 4, eu já escrevi o que ele afirmou para você. Então vamos olhar para o triângulo ABE. Quem é o triângulo ABE para nós? O triângulo ABE define para você a seguinte imagem meramente ilustrativa. Aqui nós temos o segmento AB, que vai ser para nós a base desse triângulo, e nós temos o ponto E, imagem meramente ilustrativa, que está nessa situação, nesse lugar, tudo bonitinho, pronto, aqui está o ponto E. O que nós temos como informação na imagem original? Este pontilhado que eu estou traçando para você é um pontilhado perpendicular ao segmento AB e passa pelo ponto E. Então nós podemos definir este segmento como sendo a altura deste triângulo relativo ao lado, então a altura relativa ao lado AB. Então aqui eu posso chamar de H, que nesse contexto vale 1 centímetro. Então nessa ideia toda, vamos usar a matemática básica inicialmente. Quanto vale o segmento AB? O segmento AB é a medida toda, esse cara vale 12 centímetros. Legal. Então o que nós aplicamos aqui? Regra básica, base vezes altura, dividido por 2. Então a área do triângulo ABE vale para nós base 12 vezes a altura 1 dividido por 2. E isto vai ser 12 vezes 1, 2, divide por 2, 6. Então nós temos 6 centímetros quadrados como sendo a área do triângulo ABE. Até aí tudo bem. Vamos agora analisar a área do triângulo BDE. O triângulo BDE é um triângulo retângulo, cujos catetos são iguais a 2 e 1. Por que eu disse catetos? Porque em um triângulo retângulo, o que eu sei? Que o produto dos catetos dividido por 2 define a sua área, independentemente da posição que esse triângulo retângulo aparece para vocês. Então, imagem meramente ilustrativa, mas está aqui para nós. Ó. A situação ela é essa. Aqui nós temos 2 centímetros, aqui nós temos 1 centímetro, ângulo reto, aqui está o vértice D, aqui está o vértice B e aqui está o vértice E. Mais uma vez, imagem meramente ilustrativa. Então, olhando para a área desta figura triangular, a área do triângulo BDE é igual a cateto 2 vezes cateto 1 dividido por 2. Resposta, 2 dividido por 2 vale 1 centímetro quadrado. Então, de acordo com a afirmação, ele disse para você que a área desse triângulo que está aqui em cima significa 5 vezes a área do triângulo aqui de baixo. Mentira! Porque 5 vezes 1 dá 5, não dá 6. Então, numericamente, nós conseguimos perceber
o item 4 como sendo um item falso. Então, mais um item falso para nós na questão de número 37. Então, olhei para as duas imagens triangulares com os vértices que foram dados, calculei a área pelo princípio básico no cálculo de área. Lembre-se que triângulos, você tem 7 situações diferentes para calcular as áreas, tudo depende do contexto. Eu tenho a ideia do triângulo retângulo, eu tenho triângulos equiláteros, triângulos isósceles, o conceito básico de base vezes altura sobre 2, tem lei dos senos, tem círculos circunscritos e inscritos em figuras triangulares, cada uma traz um contexto diferente, fórmula de Herão. Então tem outras maneiras para calcular a área. Dá uma olhada sempre na figura que você tem, as informações que você tem, conhecendo as 7 situações, você sabe qual para você vai ser a mais rápida, ou de repente, a que você mais se adapta na resolução. Legal? Então, item 4, falso, um cálculo de área tranquilo, tenho certeza que você entendeu o que eu fiz, é um item bem light para essa questão de número 37, mas é um item falso. Acompanha comigo, vamos ver a 8. Olha o que a 8 dizia para você dessa questão 37. O triângulo ACE é isósceles. Galera, com essa afirmação 8, deixei aqui, vou ganhar espaço e tempo com vocês. Qual é a ideia? Primeiro passo, olhando para a figura. O triângulo ACE é aquele triângulo onde eu sei que a medida AC, vou colocar aqui para você, tá? A medida AC nós já conhecemos, que esse foi um dos itens que foi cobrado de vocês, o segmento AC. Sabemos que esse cara vale 6 centímetros. Nós também já chegamos ao cálculo em itens anteriores do segmento EC, então vou escrever aqui para você, só seguindo a ordem para ficar bonitinho, tá? Vou chamar de CE. Então o segmento CE para nós, já fizemos essa conta, isto vale 5 raiz de 5 centímetros. Então o que nós temos que fazer agora é o seguinte, ou eu vou calcular o segmento AC, segmento AC não, segmento AE, e este segmento valerá 6, ou ele tem que valer 5 raiz de 5 para este item 8 ser verdadeiro. Se não valer nem 6 nem 5 raiz de 5, já sei que o item é falso. Agora vamos para a visão ninja? O outro lado desse triângulo que nós temos que calcular é o segmento AE, e o segmento AE é a diagonal de um retângulo formado pelas medidas 10 e 1. Então, quando eu olho para esta informação, vamos lá para a magia. Agora eu vou colocar aqui na frente. O segmento AE é a diagonal deste retângulo que está aqui embaixo. Diagonal do retângulo, vamos usar novamente o Teorema de Pitágoras, onde os catetos são 10 e 1. Então, nessa informação, eu tenho a raiz quadrada de quem? 10 ao quadrado, 100, 1 ao quadrado, 1, resposta, raiz quadrada de 101. E isto não é para você 5 raiz de 5, porque 5 raiz de 5 teria que ser raiz quadrada de 125, então já sei que não é. E a raiz quadrada de 101 não vale 6, porque a raiz quadrada do 36 é que vale 6. Então, nessa informação que eu sei, este triângulo ele não é isósceles. Então, o item 8 é um outro item falso. Não é isósceles porque eu tenho 3 medidas distintas, o nome desse triângulo é escaleno. Legal? Então, temos um triângulo escaleno e ele não é isósceles para nós nesse momento. Perfeito? Afirmação 8, resolvida, um item tranquilo. Tenho certeza que você consegue visualizar que o lado que está faltando para nós compararmos é a diagonal do retângulo que está aqui embaixo e novamente você vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o lado AE, ou seja, é o segmento AE. Cateto 1, cateto 10, pronto, você matou a informação. Item 8, falso. Vamos fechar a questão, vamos para o item 16, acompanha aí comigo. O ângulo ABC é menor que 30 graus. Galera, nesse item, quando ele fala para você sobre o ângulo ABC, é o ângulo de vértice B, que eu chamei de θ. Como o ângulo de vértice B e o ângulo de vértice E do triângulo FCE são ângulos congruentes, eu posso olhar para um desses dois triângulos. Ou eu olho para o triângulo FCE, ou eu olho para o triângulo DBE, ou eu olho para o terceiro triângulo que é o original, que é o triângulo ABC. Falei dois, mas na verdade os três. Qualquer um dos três que eu olhar serve. E o que eu preciso fazer como análise? Bom, eu escolho trabalhar com a tangente para relembrar algo da trigonometria com vocês, mas vamos lá devagarinho. O ângulo de vértice B eu chamei de θ, então ele está afirmando para você que θ é menor que 30 graus. Até aí tudo bem. Quando eu olho para esses três triângulos retângulos, a tangente do ângulo θ vai levar você sempre para o mesmo valor, porque o que é tangente em um triângulo retângulo? Vamos recordar essa trigonometria básica. Cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Cateto oposto ao ângulo, cateto adjacente ao ângulo. É a razão entre essas duas medidas.
Então, nesse triângulo que está aqui em cima, o cateto oposto vale 5. O cateto adjacente vale 10. Então, 5 sobre 10, 0,5. Se eu olhar para o triângulo grandão, que é o original, o triângulo ABC, o que eu sei? Cateto oposto ao ângulo θ, 6. Cateto adjacente, 12. 6 sobre 12, 0,5 de novo. Se eu olhar para o triângulo pequenininho, não vai ser diferente. Cateto oposto, 1. Cateto adjacente, 2. 1 dividido por 2, 0,5 de novo. Então, nós já sabemos que a tangente, olha o que eu estou escrevendo, que a tangente do ângulo θ é para nós 1 sobre 2, 6 sobre 12, 5 sobre 10, que relaciona, tudo simplificado, 1 sobre 2, que é o nosso 0,5. Até aí tudo bem. Agora vamos para a magia, olha o que está acontecendo. Eu estou afirmando para você que a tangente do ângulo θ é 0,5 pela imagem. Como eu digo para você que θ é menor que 30, a tangente do θ tem que ser menor que a tangente de 30. Como assim, Bel? Qual é o contexto que nós estamos analisando? Será que isso sempre é verdade? Será que isso é sempre mentiroso? Cuidado com isso. Por quê? Porque quando eu olho para essa informação, eu preciso lembrar de circunferência trigonométrica. Claro que aqui o ângulo θ é um valor positivo, é um ângulo agudo, é um ângulo entre 0 e 90, estamos falando do primeiro quadrante do círculo trigonométrico, mas lembra que o objetivo do canal é trabalhar com a matemática, com essas questões que já foram cobradas em provas anteriores. Então, nesse momento, eu quero que você recorde comigo algo da circunferência trigonométrica, independentemente de você já ter visualizado se o item é verdadeiro ou falso. Então, acompanha comigo. Imagem é meramente ilustrativa. Quando eu olho para a circunferência trigonométrica, o que eu preciso lembrar? É uma circunferência de raio unitário, dividida em 4 quadrantes. Então, vamos lá, magia, matemática básica. Imagem meramente ilustrativa. Nossa, mas ficou bem feio, hein? Imagem meramente ilustrativa. São 4 quadrantes, e nesses 4 quadrantes, sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sentido anti-horário, os valores dos ângulos são positivos, horário, os ângulos serão negativos. Aí você tem a ideia da definição. Projeção dos pontos que você marca nessa circunferência. Para o eixo horizontal é cosseno, para o eixo vertical é seno, e a tangente é para você a projeção. Falsa essa frase, não é projetar o ponto. Tá? Então tá aqui os valores da tangente. É você trabalhar com uma reta que passa pelo ponto que você marca e passa pelo centro da circunferência. Essa reta vai interceptar aquela reta tangente à circunferência na origem da circunferência trigonométrica. Então aqui nós temos o ponto de tangência. Aqui o ponto que carinhosamente eu vou chamar de A. Então, quando eu pego e marco um ponto sobre a circunferência, olha o que eu vou fazer. A imagem é meramente ilustrativa, só para ficar mais ou menos bonitinho. Então, aqui mais ou menos, só para trazer essa ideia. Quando eu marco esse ponto na circunferência, eu defino no sentido anti-horário um primeiro valor positivo, que é o que aqui eu estou chamando de θ. Então, está aqui a nossa imagem. Este é o ângulo θ. Legal? Do ponto A até esse ponto. Quando eu continuo nesse segmento, ou seja, se eu prolongo aquele segmento até encontrar a reta tangente, eu defino um pedaço para medir. Como assim, Bel? Olha a definição. Trabalhei com prolongamento, a reta continua. Então imagine uma reta que vai estar sempre passando pelo centro e por um ponto na circunferência que define um ângulo central, que é esse ângulo que está aqui, e essa reta vai interceptar um eixo que está lá fora, que é tangente no ponto A. Esse ponto de encontro, quando você faz a medição da origem até ele, isto é o que nós chamamos da tangente do ângulo. Então aqui vale para você 0,5. Lembrando que a minha imagem é meramente ilustrativa, 0,5 é a metade do raio da circunferência, então você tem um ângulo θ, para esta questão, o ângulo θ, definiu para você, no eixo da tangente, uma medida que é 0,5, que é a metade do raio. Lembrando, mais uma vez, que a minha imagem ela é meramente ilustrativa. Então, até aqui, por exemplo, ó, vou traçar um pontilhado. Ixi, vai ficar feio aqui, hein? Ó a bagunça que eu estou fazendo, acompanhe comigo. Eu estou fazendo um pontilhado aqui para você observar que até essa intersecção aqui de cima seria o restante do 0,5. Esse pedaço inteiro, imagem meramente ilustrativa, hein? Cuidado. Então, ó, esse pedaço inteiro vale 1, esse pedaço inteiro vale... Esse pedaço aqui, na verdade, né, é 0,5. Então, essa é a ideia que nós temos. Perfeito. Então, eu sei que a tangente desse ângulo vale 0,5, trouxe a imagem para a circunferência trigonométrica. Agora, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que se eu movimentar esse ponto aqui, ó, acompanha comigo o raciocínio, esse ponto da circunferência, se eu movimentar esse ponto para baixo, me aproximando da origem, que é o ponto A,
o ponto de encontro com a reta tangente vai diminuindo, então esse valor vai ficando menor que 0,5. Massa! Se eu pego esse ponto e movimento indo em direção ao cara que está aqui em cima, que é o nosso 90 graus, que é o nosso π sobre 2, quanto mais próximo dele eu estou, mais para cima estará a nossa intersecção. Então os valores vão aumentando. Então no primeiro quadrante, olha o que eu estou analisando com você, estou falando em quadrante no ciclo trigonométrico. Valores maiores que 0 e menores que 90 graus, quanto maior é o ângulo, maior é a resposta da tangente. Então eu vou trazer esse contexto aqui embaixo para vocês, estou ficando sem espaço, então a ideia é essa, 0 menor que um ângulo θ, que é menor que 90, então eu não estou olhando para o 0 e não estou olhando para o 90. Não estou olhando para esse cara aqui, ó, que é a nossa origem, então aqui um intervalo aberto, e não estou olhando para esse ponto, que é o 90 graus. Então qualquer valor para o ângulo θ entre esses dois caras. Quanto maior é o ângulo, maior é o pedaço que eu estou medindo. Legal. Isso não significa que eu estou limitado a uma unidade de medida. Por quê? Quanto mais próximo eu estou para o 90, mais lá em cima estará a minha intersecção. Então as respostas da tangente vão variar entre 0 e o mais infinito. Tá? Então isso daqui implica neste momento em ter a tangente do ângulo θ, tangente do ângulo θ, sendo um valor maior que 0. Deixa eu só trazer nesse contexto aqui, como é que eu vou fazer diferente, quando eu vou limitar esse intervalo aqui. Eu vou trazer sempre assim, ó, tangente do ângulo θ será sempre um valor maior do que 0. Isso tende ao infinito. Quanto mais próximo do 90 eu chego, mais próximo do infinito nós estaremos lá na parte de cima, nessa indeterminação. Então o contexto é isso daqui. Legal. O que eu preciso analisar agora é, quando ele fala para você que o ângulo θ é menor que 30, eu vou levar em conta esse valor que nós acabamos de calcular. Então eu vou trabalhar com a ideia do 30 graus. Por quê? Se a tangente de 30 for menor que 0,5, se a tangente de 30 for menor que 0,5, é porque o ângulo é menor do que 30. Se a tangente de 30 for maior que 0,5, então o ângulo θ para nós vai ser menor que 0,5, porque o θ vai estar abaixo. Então é o 30 que é o nosso referencial. Então, independentemente do que você tenha escutado aí, preste bem atenção no que eu falei, tangente de 30 graus. O que é a tangente de 30? 30 é um arco notável, raiz de 3 sobre 3. Se nós trabalharmos com uma aproximação para a raiz de 3, que basta para essa questão, uma aproximação grossa, por exemplo, 1.7, não precisa nem trabalhar com 1.73. Isto vai levar nós para um valor próximo a 0,56. Então olha o que eu estou afirmando para vocês. A tangente de 30, ela está próxima de 0,56. Legal? Então está próximo desse número. Se ela está próximo desse valor que está aqui, então significa que o ângulo de 30 graus é maior que o ângulo θ. Por quê, Bel? Porque a tangente de θ deu 0,5. Então olha o que eu vou escrever aqui embaixo para vocês, conforme já está escrito lá em cima. Tangente do ângulo θ é igual a 0,5. Então se eu sei que quanto maior é o ângulo, maior é a tangente de θ é 0,5, a tangente de 30 é aproximadamente 0,56, isso implica em dizer que θ é menor que 30. Então vamos para a afirmação final. Então, neste contexto, o ângulo θ é menor que 30 graus, porque a tangente de θ é menor que a tangente de 30. Ô Bel, não bastava eu jogar tangente para os dois lados aqui? Claro que não. Porque de repente o ângulo θ, fora desse contexto, fora de ter um ângulo de primeiro quadrante, eu posso ter um ângulo no segundo quadrante, onde o ângulo é maior do que 30 e a tangente continua sendo menor que a tangente de 30. E aí você joga a tangente para os dois lados partindo dessa ideia de equação e você parte de um princípio da matemática básica que está equivocado. Então tomem cuidado com isso. Tá? Análise do ciclo para relembrar vocês sobre essas questões. Eu não posso partir dessa desigualdade e afirmar se θ é menor que 30, então tangente de θ é menor que a tangente de 30. Não necessariamente isto vai acontecer, porque lembre-se, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os ângulos negativos. Claro que não tem nada a ver com essa questão, porque o ângulo θ é o ângulo agudo de um triângulo retângulo, então a gente já poderia trabalhar com o contexto meio que da visão ninja. Mas deixe isso de lado, dá uma olhada para esta informação que eu trouxe para vocês. Legal? Então, por esta ideia, o ângulo θ é menor que 30, porque a tangente de θ é menor que a tangente de 30. Então o item 16 é mais um item verdadeiro,
Então o ângulo ABC é menor realmente que 30 graus. E aí quando você olha para essa questão, já deve estar vendo o gabarito aí, fechamos com afirmações verdadeiras 2 e 16, trazendo como gabarito 18. Então temos aqui, vou colocar aqui embaixo, gabarito 18. E aí fechamos a questão de número 37. Legal? Obrigado pela presença de vocês até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, deixe nos comentários aí o que você está achando dessas questões e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Beijos, abraços, fui!